Boa tarde a todos. Aqui vai começar a nossa última aula de JavaScript. Essa aula vai ficar enfatizada principalmente a parte de entrada e saída de dados do JavaScript. Lembrando, vou lembrar deixar bem claro aqui com vocês. Na realidade, aqui é uma poção, certo? Seria, como diz a história, uma gota no meio do oceano, que seria a programação em JavaScript. Então, tem muitas coisas e muitas outras coisas que vocês podem fazer no decorrer dos estudos de vocês. E sem contar também que programação é muito do programador, ou seja, da vontade dele fazer alguma coisa. Então, vai da arte de cada um. Como eu disse a vocês, não existe programa certo e programa errado. Existe o programa que resolve a solução. Se o seu é de forma mais rápida ou mais lenta, aí cabe a cada um analisar. Porém, a criatividade vai de cada um. A aula de hoje ela vai ficar fechada em 3 tópicos, né? Que é o DOM, Document Object Model, os eventos e o Web Story. Nós iremos ver esses 3 pontos que abarcará pelo menos já para vocês terem uma noção como é que é a questão de entrada e saída de dados de uma página. E já começa a dinamizar, né? Vamos dinamizar nossas telas. Vocês fizeram alguns exemplos de telas nas atividades de HTML. Aqui você vai dinamizar. Detalhe, existe já uma tela padrão já lá no nosso ambiente, lá na nossa sala, no nosso ambiente lá, que vocês precisaram baixar para as atividades de hoje, certo? Para as atividades da nossa aula. Eu prefiro fazer assim, que é mais prático, acho mais prático do que aquela sonolência de eu estar aqui só expondo conteúdo para vocês. Tá ok? Então vamos seguir com o nosso primeiro ponto. Voltamos com o nosso JavaScript. E o nosso JavaScript vai trabalhar primeiramente o DOM, certo? Que são os elementos que estão dentro da página HTML e eu posso utilizar e puxar através do JavaScript. Então, os elementos do HTML podem ser capturados através de variáveis chamadas document. Então, document é uma variável que a gente pode considerá-la como um objeto e ela vai capturar os elementos do código HTML que vocês estejam fazendo. Aí vou mostrar a vocês quais são as nuances de como puxar, de como aprimorar esses elementos do HTML. E assim vocês também podem fazer à vontade, da maneira que você quiser, sua página, decorrendo bem de como ela vai ser exposta, né? Você, além do JavaScript, ela também permite a execução, né, de alguns detalhes, ou se não, você simplesmente, vamos dizer, estilizar, que não é, lembrando aqui, o JavaScript pode estilizar uma página, porém não é o foco do JavaScript. O JavaScript ele se foca mais na dinamicidade da dinâmica a página. Estilo é para o CSS, certo? Vamos dividindo as coisas aqui. Então, com document eu posso fazer o quê? Posso capturar para recuperar algum dado, alguma informação ou todos os dados de um elemento do HTML. Posso alterar alguma coisa desse elemento, como por exemplo o tipo, a cor. Posso alterar tranquilamente. Posso remover. Vamos dizer que de acordo com a ação do usuário, eu não quero que apareça mais aquele campo, um campo lá para o usuário preencher. Eu quero só que ele suma, então eu posso remover. E também, se eu posso recuperar, posso alterar, posso remover, então eu posso adicionar muito bem, né? Então vamos seguir. Então, o primeiro passo, eu vou ensinar aqui a vocês como recuperar usando a ID. O que é ID? Alguém lembra aqui da aula de HTML? Vixe, Maria. É um silêncio. Ninguém lembra nada? Continuo sem ouvir vozes, não ouço vozes.
Eu sei que vocês estão eufóricos para responder um de cada vez, por favor. Que ele esqueceu. Meu povo. Vamos lá, então, continuando. Então, já que vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. A ideia, ela identifica cada elemento no HTML. É obrigatório? Exatamente, a identificação, Tiago. É obrigatória? Não, não é obrigatório, certo? Não é obrigatório você definir uma ID para cada elemento que você coloque na sua página. Não é obrigatório. Porém, algumas coisas é interessante que você tenha a ID para poder manipular ou utilizá-la no decorrer do seu código. Então, a ID identifica um elemento. Eu posso colocar um input lá, que é um campo de entrada, do tipo texto, e dizer que aquilo ali seria uma ID para nome. Então, em qualquer parte do meu código, eu vou identificar aquilo ali como nome. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma variável chamada elemento, né? Lembrando que para começar uma variável a gente bota var, né? Uma variável do tipo, elemento. E eu estou usando o document. Aí eu pego esse método aqui, ó, para buscar pela ID, ó, get element by ID. E alguma coisa que esteja lá no código HTML com o nome, com a identificação, com ID, conteúdo. Então, este método, get element by ID, ele tem um único parâmetro, que é a ID, utilizado no código HTML, que é essa daqui. E ele me retorna o quê? Ou conteúdo, se tiver. Se não tiver, ele retorna null, vazio. Vamos lá, agora pelo name. O name é outra forma de identificação dos elementos. É outra forma de identificação. Porém, o name ele me retorna um array. Ou seja, um conjunto de informações sobre aquele elemento. Ele me retorna isto. Então, o método que eu vou utilizar para capturar esse array... Sim, eu não expliquei o que seria array. Desculpa, peço perdão a vocês. Ó, um array seria o seguinte. No computador, existem espaços de memória. No computador existe espaço de memória. O computador tem uma memória lá para ele. Quando eu crio um array, eu pego um espaço daquele memória e separo em espaços menores. E dentro desse espaço eu vou colocando coisas, informações no caso, certo? Vou colocando informações. Então, quando eu uso o método getElementByName, eu vou pegar as informações referentes a esse elemento aqui, chamado com name categoria, e vou adicionar dentro desses pequenos espaços de memória. Então, isso aqui, essa estrutura aqui, de espaços armazenados dentro da memória, é o array. Então, eu capturo e jogo dentro desses espaços. No caso, qual é o parâmetro? O name só. E ele vai me retornar esse array com os elementos recuperados. Então, ele vai pegar lá e tentar recuperar as informações. Vamos lá. Eita, aqui houve um erro de digitação meu. No caso aqui eu tenho um outro método, que é o getElementByTagName, que aqui no caso eu estou pegando a tag. Lembrando, a tag pode ser um P, que é do parágrafo, pode ser um H1, certo? Que é um título, pode ser um table. Então qualquer coisa das tags eu posso recuperar lá do HTML. Quando ele recuperar, quando esse método recuperar, ele vai retornar um array também com os elementos recuperados. Porque, por exemplo, dentro de uma tabela ele retornar as linhas e as colunas armazenados, como naquela estrutura que eu acabei de explicar para vocês, o array. Alguém não entendeu até ainda a ideia do array? Levanta o braço. Certo? Eu explico. A questão do array é o seguinte. Tem o computador em si, ele guarda tudo nas memórias dele, na memória dele em si, né? No caso, na memória RAM ou
no HD. Porém, eu estou tratando aqui na memória RAM. A memória RAM, ele faz o seguinte, ele vai separar um espaço, que aqui eu estou botando graficamente, lá vai ser as codificações que existem aí de computação. Mas graficamente a ideia é essa, ele separa um espaço desse maior, espaço, vamos apagar aqui, vamos fazer por parte, para que você entenda. Ele separa o espaço, diz, ó, essa parte aqui é desse array aqui. Ninguém bota nada dentro desse espaço na memória do computador. Porém, um array não é só um espaço gigantesco. Um array, na realidade, é o quê? Pequenos espaços armazenados na memória. Ou seja, nesse caso aqui, além de eu ter esse espação aqui, ele separa mais ainda em pequenos espaços. Isso aqui é o array, certo? Aí é o seguinte, ó, continuando. Quando eu mando ele recuperar pela tag name, a parágrafo, como eu disse, table, o H1, que são tags do HTML, existem várias informações ali dentro. Onde é que ele vai colocar as informações? Ele vai criar o array e colocar dentro desses espaços aqui, ó. Vai colocar dentro desses espaços aqui. Certo? Então, ó, ele vai colocar aqui dentro desses espaços. Vai colocar, por exemplo, o valor, que é o que tem dentro dele. Vai colocar a fonte, qual é a fonte que ele está utilizando. Vai colocar qual é a cor e assim ele vai preenchendo o array. A vantagem em si do array é só essa questão aqui. Que eu separo tudo que é referente a esse elemento num único espaço de memória. Agora deu para entender? Não, aí uso o P porque P representa parágrafo no HTML. Se eu quiser o título é H1. O título maior, se eu não me engano, é H1. E assim ele vai fazendo. Se eu quero que ele capture as informações da tabela, aí eu boto table e assim ele sai capturando as informações da tabela. Certo? Beleza? Podemos passar, pessoal? Alguém está na dúvida ainda aí? Então, vamos seguir em frente. Show de bola. Então, tem o seguinte, eu posso fazer também recuperação através dos classes, né? Através dos classes, que é um atributo que eu possa botar nos elementos do HTML, né? O class, por esse método, getElementByClassName, que aqui no caso, eu vou pegar os classes lá do que tem no HTML. Aqui esse confirmado é um exemplo que poderia ser um class que tenha lá. Certo? Então é o seguinte, ó, eu uso bastante, Lucas. Foi quem falou? Foi Lucas. O class eu uso bastante, principalmente quando eu estou utilizando, vou utilizar normalmente o framework Bootstrap. Quando eu vou usar Bootstrap nas minhas páginas HTML, eu pego e uso muito o class. Muito difícil usar os outros. Eixe, certeza, é isso mesmo, Carol. Não tem pra onde correr não. É um pinche mesmo aí. Então vamos lá. Foi. Tem um aqui em casa. Então, ó, na hora que ele retorna, pega a informação lá do class, ele também traz o mesmo padrão. Ele joga tudo dentro de um array, todas as informações referentes àquele class, certo? E coloca aqui dentro. Então esse array vai conter todas as informações, mas sendo puxado através de quem? Do class. Então aqui eu estou mostrando o que, pessoal? Até esse momento, eu estou mostrando formas de recuperar os dados lá do HTML, mas usando, como por exemplo, ID, o name, a tag e aqui por último o class. Existe uma outra forma que é o seguinte: eu quero puxar tudo de um determinado tipo, de um determinado atributo. Aí aqui eu estou usando, por exemplo, o type, né? Que eu uso o document get attribute, que é o type.
Aí eu peço para pegar o type, especificamente. Peço para pegar o type. Ele vai retornar o parâmetro, perdão, é o nome do atributo que eu quero capturar, pode ser o type, no caso de formulário, o action, ou math, e assim vai. Se ele achar, certo? Se em algum momento ele achar, ele me traz o conteúdo. Se ele não achar, ele vai me retornar null, ou a aspa dupla aqui juntinha é a string vazia, sem nada. Se ele não achar, certo? Se ele não existir o atributo lá no meio do meu código HTML. Passo agora ao processo de alteração. Mas vamos lá, alguma dúvida de como recuperar a informação que esteja lá no HTML? Algum daqueles métodos não foram entendidos? Alguma daquelas formas não foi entendida, pessoal? Pronto, beleza. Então, ó, passa ao processo agora de alteração. A alteração em si agora é eu pegar um elemento que já existe lá, eu já capturei ele, certo? Já recuperei ele para o meu código JavaScript e eu vou alterar alguma coisa dele. Aí aqui eu estou dando um exemplo. Vamos dizer que eu já tinha capturado lá um elemento, chamei ele de elemento. Aí eu vou usar o método setAttribute. Nesse caso aqui eu boto setAttribute e digo, ó, eu quero que o type mude para text. Vamos dizer se eu definir um number, que lá era para ser um número, ou se não um e-mail. E eu quero agora que mude o type para texto. Então eu vou fazer isso. setAttribute type text. Aqui no caso os parâmetros é como eu estou passando. O primeiro é o atributo, certo? Que eu estou querendo capturar, ou lá o atributo que pode ser um texto. O type, o style color. Você vai usar a seu critério. Você vai pegar lá, eu quero que altere a cor do texto. Pega lá o style color e altero e bota a cor. Sendo que lembrando, sempre, aqui é o atributo, o que eu quero capturar para alterar. E esse outro lado é o valor que eu quero passar. Se, por exemplo, podia dizer, o style color e o valor é red, mudar o texto para vermelho. Assim fica a critério seu. Tem uma outra forma de você fazer isso, é usando o seguinte, ó. Olhem aqui o que eu estou fazendo. Eu estou usando setAttribute, digo o atributo e digo o valor que ele vai receber. Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu digo elemento, ponto, style, perdão pessoal, com ela aqui. Style, ponto, color, recebe red. Então, ele vai alterar a cor do texto para vermelho. Ou posso alterar um outro atributo, que é a borda, né? Elemento.style border color red. Então percebam que aqui eu estou alterando os atributos do elemento que eu já capturei. Então não tem como, porque tem que escrever HTML só em inglês. Na realidade, infelizmente, não tem um português. É inglês mesmo, certo? Viu que ele infelizmente é inglês mesmo. E um detalhe maior, não sei se nessas nossas aulas, desde a primeira aula que eu dei de abertura do curso até aqui, eu dou uma dica para quem pretende prosseguir na programação. É o seguinte, ó. Existem muitos fóruns para você tirar suas dúvidas na internet, né? Porém, vai ter os em português. Mas qual é o meu porém? Que os melhores, vamos dizer, as melhores respostas que vocês irão encontrar, os melhores conteúdos, tutoriais que vocês tendem a encontrar, infelizmente, é em inglês. Então, vocês têm que aflorar um pouquinho do inglês futuramente, né? Não estou dizendo agora que todo mundo tem que saber inglês, mas futuramente tem que aflorar um pouquinho do inglês na leitura, nem que use lá o velho Google Tradutor, mas tem que aflorar o inglês para poder, conseguir coisas melhores, né? Porque já aconteceu muito, não vou mentir para vocês. Eu tenho muito problema, não consegui resolver com o meu conhecimento que eu já tenho, ao estar procurando.
Aí nos fóruns, em português, quase, assim, tem muitos, mas às vezes não é nenhum específico que a pessoa está passando. Aí quando eu traduzo, boto no inglês, sai. Ou tem a resolução, a maioria das vezes. A maioria das vezes eu encontro resoluções em inglês. Então, infelizmente, tem que ser em inglês. Aí tem um detalhe aqui, ó. Quando vocês forem utilizar nomes compostos, no caso no JavaScript, ele utiliza essa codificação aqui, camel case. O que é o camel case? Na realidade é você escrever isso aqui, ó. Começar com minúsculo. Eu tenho que escrever uma segunda palavra, então a primeira letra tem que ser maiúscula. Certo? Então, toda vez que você tiver palavras compostas, o ideal é que você faça isso. Use essa codificação camel case, que na realidade, assim, é como eu estou dizendo, se foi adotando ao ponto que hoje todo mundo desenvolve assim, certo? Todo mundo desenvolve dessa maneira. Então vamos seguir. Vamos lá, eu posso alterar também o conteúdo de um elemento bem simples, jogo logo tudo e altero sem precisar usar nenhum daqueles outros métodos. Eu só utilizo o iner HTML. Quando eu capturo o elemento, digo .iner.html e jogo tudo isto, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o valor, o que tiver lá no elemento. Alguma dúvida do alterar? Então, de boa, né? Estou conversando diretamente com o Keila. Pera aí, ó, só estou achando que a aula tem que ser para ela, mas espero que os outros também me ajudem, viu? Bom, de boa, Renato, de boa. Vamos lá, vamos embora. Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou passar o passo de remover. Eu vou remover, eu não quero, não gostei. Ou se não, como eu disse a vocês, aqueles formulários que vocês vão preenchendo, aí quando clica numa opção, eles ativam algumas outras para você não preencher mais. É nessa parte aí que você vai utilizar. Então, removendo através do método remove. Através do método remove, é bem simples. Você vai capturar o elemento, como a gente já conhece. Eu estou capturando aqui pelo ID, conteúdo, e aplico o método remove. O que ele vai fazer? Ele vai remover esse elemento lá do HTML. Posso também através do py. Lembre, ó, eu vou ter aqui, por exemplo, um elemento, capturei conteúdo. Aí eu vou fazer elemento, partner node, remove, share, elemento. Isso na realidade, resumidamente, é só fazer o seguinte. Vamos dizer, eu vou botar aqui um exemplo de uma página HTML. Vamos dizer aqui que eu tenha um input, que é aquele campo para preencher. E sabemos que aquele input, por exemplo, vocês sabem que está dentro do body, né? Do body. O que vai acontecer quando eu uso essa segunda opção? Estou pedindo que remova através do py. O que ele vai fazer? O JavaScript percebe que ele está dentro só do body. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar lá no body, aí diz, eu quero eliminar o elemento conteúdo. Aí ele vai lá, o conteúdo é esse, e ele vai eliminar, remover. Então eu removi através do py. Eu vim através vamos dizer, do corpo maior, que é o body aqui no caso, e removi o input, o nome com o ID conteúdo. Se eu tivesse dentro de uma table, ele ia fazer do mesmo jeito e assim sucessivamente. Adicionar também é bem simples. Eu vou adicionar pelo método createElement e appendShield, que eu vou fazer bem simples. Eu vou capturar uma informação, lá um elemento, eu peguei o título aqui, documento createElement H1, criei lá. Vou pegar e dizer título, iner, coloquei o conteúdo, o sufic FPB. Fiz lá um var, que na realidade eu estou pegando, vamos dizer que esse conteúdo seja um texto. Vamos dizer que eu tenho aqui a página HTML, aí eu tenho aqui o texto, tal. Nesse texto eu vou adicionar esse H1. Eu criei ele, createElement, botei
o conteúdo dele. Fiz o seguinte, capturei que esse conteúdo na realidade é esse texto lá no HTML e disse o seguinte, ó, elemento, agora você vai receber um filho seu que é o título. Aí ele vai adicionar o título, que no caso realmente não é um título, ele vai adicionar aqui dentro do texto esse curso FIC FPB, que foi o título que eu criei. Tem uma outra forma, que é insert before. O insert before, na realidade, eu vou inserir esse elemento depois. Vamos fazer bem simples aqui, ó, seguindo o mesmo procedimento, ó. Estou criando o elemento título, estou adicionando um conteúdo para ele, que é curso FIC FPB. Vou capturar um elemento pela ID dele, que é o getElementById, usando esse método, que ele se chama conteúdo. Vou fazer o seguinte, também vou capturar uma tabela, aqui eu dei o exemplo dessa tabela, pode ser qualquer outro canto, né? getElementById, aí eu dei lá o nome tabela de curso, provavelmente vai ter a tabela, né? Que é só exemplo. Aí eu pego o seguinte, ó, conteúdo.insertBefore, que aqui no caso ele vai pegar e adicionar o título e a tabela nesse conteúdo, certo? Vamos fechar uma prática. Eu quero agora que todo mundo vá lá no Google Classroom, tem na nosso último tópico, na semana 8, tem um código HTML chamado home.html. Baixem esse código, por favor. Dá um tempinho aí, né? Vocês vão baixar esse código para mim. Quando for baixando, dê um ok para mim, por favor, que aí eu já fico sabendo que vocês baixaram. No caso vai ser, Carol, mas não terá nossas aulas. Na realidade vai ser a semana para vocês entregarem as atividades de vocês, para a gente poder fechar as notas de vocês e vocês receberem o lindo certificado de vocês. Show de bola, Lucas. Boa, Lígia. Infelizmente, ó, quando é no presencial, rola o bolinho, né? Os alunos organizam uma festa de despedida do professor, fazem um bolinho e tal, mas infelizmente nem bolinho vai ter. Infelizmente, nem bolinho vai ter dessa vez. Vamos ficar só na vontade do bolinho. A oitava, Keila. Agora não, Renato. Se quiser ir abrindo já é bom, mas agora não, certo? Quando vocês forem abrir os códigos que eu estou passando para vocês, quando vocês forem abrir, vocês utilizem essa ferramenta para colocar. Deixa eu ver aqui, a ferramenta que eu indiquei, pessoal. Deixa eu abrir o outro navegador para não misturar aqui. Tá um pouquinho lento, porque eu estou precisando. Está pedindo para atualizar. Primeiramente só baixar, Renale, o código, certo? Primeiramente só baixar. Deixa eu carregar aqui. O computador está um pouquinho lento, porque ele está pedindo para atualizar. Eu não vou atualizar ele não. Enquanto eu não der aula para vocês, vou atualizar ele não. Pronto, ó, a ferramenta aí que está nas nossas semanas aí, na semana anterior, na semana 7, essa ferramenta.
que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o código HTML do home, na semana 8, Yasmin. Na semana 8, ó, puxar para cá. Essa aqui, ó, lá embaixo, estamos na última já. Na semana 8, eu vou baixar esse código aqui, home.html. Aí, quando vocês baixarem, eu quero que vocês copiem esse código, seleciona tudo, né? Copia e cola aqui na parte do HTML, certo? Cola aqui na parte do HTML na nossa ferramenta lá, na ferramenta online. Exatamente, última coisa postada. Lá na ferramenta online nós estamos utilizando. Você coloca HTML aqui na parte do HTML. Não é para pegar isso agora de vocês não. Só isso aqui por enquanto. Copie o código HTML aqui dentro da ferramenta. Se vocês executarem, ele vai mostrar só o formuláriozinho que eu pedi para construir, né? Não entendeu? Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai baixar o código HTML. Você vai baixar o código HTML. Deixa eu pegar aqui. Onde você baixar, você vai pegar. Vou mostrar só aqui para a gente poder ir utilizando. Aqui eu estou no notebook, né? Vocês no smartphone de vocês vão tentar abrir aí o arquivo. Vocês vão abrir ele aqui. Eu vou no meu computador. Sem problema, Daniel. Vou no meu computador aqui, ó, abrir ou editar, pode ser, vocês queiram. Vou botar editar aqui. Ele vai abrir aqui o código. Vocês vão copiar esse código, seleciona tudo, dá um Ctrl T, ou aqui no meu é Ctrl A, Ctrl A ou Ctrl T, copia, né? Copia, aí vem na ferramenta, que é essa daqui, ó, jsfiddler.net, aí tem um espaço nela só para HTML. Aí ela vai estar assim vazia, né? Você vai e cola aqui dentro. Colei o código HTML. Quem quiser já ir vendo, se mandar executar, é um formuláriozinho simples, ó, pedindo um nome, a data de nascimento e um botão pedindo para calcular a idade. Aqui, Lucas, ó. Na semana 7 eu botei essa ferramenta aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Material de apoio, JS Fiddler. Na semana 7 tem um link já direto para ela. Vou copiar o link aqui no chat, quem quiser ir abrindo. Copiar aqui no chat. Quando vocês baixarem a página lá HTML, eu vim aqui, por exemplo, na semana 8, cliquei na página home e baixei o arquivo para mim. Você vai pegar o seguinte, clica com direito, no smartphone não sei se vai aparecer a opção editar, eu não utilizei o smartphone para fazer esse teste. Você pode clicar aqui em edit, ele vai abrir um bloco de notas ou em outro canto, ele vai abrir em algum programa, bloco de notas, ou o meu aqui está querendo abrir no Word, não é nada não, importa ele abrir. Eu gosto de utilizar outro, eu boto aqui às vezes, abrir com, aí eu boto o bloco de notas, que nesse meu não está aparecendo. Mas vocês vão tentar editar esse arquivo, você vai abrir com, procura o bloco de notas, ele vai ter.
Sim, tá abrindo no HTML pronto, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho... Deixa eu ver aqui. Vou fazer isso aqui. Eu vou tentar, certo? Eu vou tentar jogar aqui no chat, ver se vocês conseguem copiar. Tenta ver aí se vocês conseguem copiar assim. Ver se funciona, né? Funciona não, pelo que eu tô vendo aqui. Funciona não. Eita, molesta. Ah, já sei como é que eu vou fazer, pessoal. Peraí. Funciona? Vocês conseguiram copiar todinho para ficar aqui embaixo. Deixa eu botar aqui. Aqui embaixo aparecendo HTML. Então, show de bola, show de bola. Ó, faça um teste, todo mundo faça o teste. Veja se está aparecendo o formulário como está aqui no meu computador. Pedindo o nome, a data de nascimento e o botão calcular a idade. Ó, nesse não está completo. Nesse. Vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse arquivo e colocar lá no Classroom, não como HTML, vou botar como arquivo de texto. Ah, pode ser, boa. Vou mandar no WhatsApp. Acho que no WhatsApp não dê bronca não. Copiar, jogar no WhatsApp. Deixa eu ver como é que ficou. Fica incompleto. Vou jogar aqui no WhatsApp. Pronto, no WhatsApp teoricamente está aparecendo completo. Olha aí, pronto, no WhatsApp pegou perfeito. Pegou até o finalzinho com HTML. Vão lá e copie. Vi, Lígia, ele não copia todo mesmo não. Tu não tá no WhatsApp, Lucas? Vamos lá, Gustavo é Soluções. Então vamos salvar aqui como... Vou botar como arquivo de texto lá no... Vou salvar como texto e botar lá no coisa, certo? Ó, coloquei, tô colocando lá como texto, viu? Carol, vocês colocam lá na ferramenta. Coloquei como texto lá no Classroom, viu? Vocês colocam aqui na parte do HTML. Copia e cola lá na parte do HTML. Oi, Daniel. Não vai funcionar nada ainda não. Tenha calma, ainda não vai funcionar nada não. A gente vai botar o JavaScript ainda para calcular a idade. Deu certo agora o texto para colocar na ferramenta? Pronto, show de bola. Até aí tá tranquilo, né? Até aí tá tranquilo. Pronto, beleza. Posso continuar?
Quem não tiver com dificuldade, avisa. Ó, então, pessoal, a partir de agora eu vou mostrar para vocês como seria o script para calcular a idade, né? Tem uns detalhes aqui que eu vou só mencionar e fica até para estudarem depois. Lembra que eu mostrei a vocês que existem a função, né? Função, eu posso criar qualquer função a meu critério. A função aqui que eu criei, a função eu chamei de idade. Abri a chave que eu tenho que abrir e aqui no meio eu vou colocar o código que, no caso, esse código é que vai calcular a idade. Então vamos lá. Primeira coisa, eu criei uma variável chamada nome. Estou usando document para capturar, se vocês perceberem, para capturar essa parte do input aqui, ó. Deixa eu abrir como HTML aqui. E fica melhor de visualizar. Aqui, pronto. Ó, eu estou capturando esse input aqui, texto, que tem ID name. Estou capturando aqui, ó, no script aqui. Estou pegando o valor dele, certo? Botando na variável nome. Criei uma variável x e eu estou capturando o que? Um getElement pela ID data. Estou pegando lá o valor da data, que nesse caso aqui, a ID data é referente à parte onde você digita a data de nascimento. O que é que eu vou fazer aqui em si? Vou capturar o nome e a data. Aí tem que usar alguns artifícios para poder capturar separadamente o dia, o mês e o ano. Então, o ano, eu fiz o seguinte. Quando ele retorna esse valor aqui, pessoal, ele retorna assim, por exemplo. Vamos ver se eu botar essa data de hoje. 2021-06-09. Ele retorna assim, certo? Que é no padrão inglês. Ele retorna dessa maneira. Aí eu fiz o seguinte. Criei a variável var, ou a variável nome, perdão. Ele vai pegar a data lá, que por exemplo seria esta. E vai separar o splitter, a função split é para separar, quebrar. Quebrar de acordo com alguma coisa. Eu vou quebrar ela em 3 partes, porque de acordo com o traço. Já que ele me retorna com traço, eu quebro ele pelos traços. Então, eu quebrei pelos traços, onde eu digo aqui o quê? Eu digo que esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento e esse é o terceiro elemento. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, que em computação não se começa a contar a partir do 1, se começa a contar a partir do 0. Isso aqui é mais ou menos um array que ele faz, aquela ideia de array, só que aí eu estou usando data, entendeu? Ou estou usando essa separação. Aí aqui é o elemento 0, aqui é o elemento 1 e aqui é o elemento 2. Aí eu fiz o seguinte, ó. O ano vai ser a divisão lá da data pelos traços, porém eu vou pegar o elemento 0, que é isso aqui. Então, realmente é o ano. Var mês, divido pelos traços e vou pegar o elemento 1, que no caso aqui realmente é o mês 6. Crio outra variável dia. Essa variável dia, na realidade, vai ser o seguinte. Vou pegar a data, separo pelos traços e vai ser o elemento 2. Até aí alguma dúvida nessa parte de como ele captura a data que você digitou ou selecionou? Pronto, então pronto, show de bola. Pronto, depois que você fez isso, o que tem que fazer? Repetir? Repito. Ó, quando você faz a captura aqui da data que você digita, ou seleciona lá, vamos dizer, no HTML, lá na página, ele retorna mais ou menos nesse estilo aqui. Aqui eu estou dando um exemplo da data de hoje, 2021, dia 9/6/2021. Ele retorna no padrão inglês, certo? No padrão americano. 2021, mês 6, dia 9. Só que é interessante para que a gente calcule o ano, o mês e o dia separadamente. Aí você vai fazer o seguinte. Crio a variável ano. Vou pegar
a data que você digitou ou selecionou, né? Que é a variável x, e usa a função split. O que é a função split? Ela quebra, ela divide. Mas você tem que dizer, eu tenho que dividir de acordo com o quê? Aí você diz, eu vou dividir de acordo com traço. Então, onde ele tiver traço, ele separa, ele sai dividindo, ele sai quebrando. Teve a primeira parte, houve o traço, separa. Pega o restante, onde houver o segundo traço, separa e vai colocando assim, certo? Então, em computação, o array em si, que isso aqui na realidade é como se fosse um array, ele separa em partes. A contagem não começa a partir do 1. Então aqui eu não tinha o elemento 1, não tenho o elemento 2 e não tenho o elemento 3. Na realidade eu começo a contar a partir do 0. Então aqui é o elemento 0, aqui é o elemento 1 e aqui é o elemento 3. Ele faz dessa maneira a separação. Então quando eu fui capturar o ano, eu peguei a data, usei a função split, separei. Ele separou em 3 partes. Só que dessas 3 partes eu só quero pegar a parte 0, a primeira parte. Então, realmente, ele vai me pegar o quê? 2021. Isso é o ano. Mesma ideia para mês e dia. A variável mês, eu quebrei a data usando um split. E eu quero que ele pegue quem? A parte 1, que nesse caso aqui, essa daqui. E por último, o dia, eu divido a data usando os traços. E nesse caso aqui, eu quero a parte 2, que é essa aqui. Aqui eu quebrei a data que você digitou em ano, mês e dia. Deu para entender agora, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir. Pronto, partindo disso, eu crio uma variável D, que essa variável D, na realidade, é para ser a data atual. Ele vai capturar a data de hoje mesmo. Essa separação que eu estou fazendo aqui é a data que você digita para o código. Esse D não, ele vai capturar a data de hoje é quanto? Aí ele usa essa variável D que usa essa função aqui, criando esse objeto, new date. Ele vai pegar a data atual. Aí ele vai fazer o quê? Eu chamei um ano atual, que é no caso o ano que a gente está. Ele retorna pegando o D, que é a variável D, e retorna com esse método aqui, que é próprio do date, certo? É próprio do date, que é o quê? O get full year, que é no caso o ano. Ele vai capturar o ano e agora. O mês atual, aí eu uso outro método, o getMath, que aqui é o mês. E o dia, eu uso o método getDate, ele pega o dia. Então, eu já tenho aqui, quando você digita a data, a sua data, ele já separa bem direitinho. Quando eu peço para ele prosseguir, ele vai pegar a data de hoje. Vai pegar exatamente a data de hoje. E aqui eu vou fazer só alguns incrementos. Que é incrementar o ano, adicionar aqui o mês e o dia. E quantos anos? Aí os anos ele vai fazer bem simples. É só pegar o ano atual que a gente está, menos o ano em que você disse que nasceu. Aí tem um detalhe. Aí eu fui esperto, fiz um detalhe, né? Detalhe bem simples. Vamos dizer que eu botasse a data de hoje e eu nasci em setembro. Eu nasci em setembro, se eu não colocasse, se eu não testasse, ele ia dizer que eu já tinha completado o ano, não era? Se eu não botasse, se ele não considerasse a data de hoje, ele ia dizer, está em 2021, então você já completou o ano. Só que não, né? Não chegou setembro. Então eu fiz um teste. Primeiro teste que eu fiz. Se o mês atual for menor do que o mês que eu digitei, ou o mês atual for igual ao mês que eu digitei, e dia atual for menor que o dia que eu digitei, aí o que eu faço? Quer dizer que eu não cheguei no dia que eu nasci nesse ano. Eu não cheguei. Eu vou subtrair, que é o caso que eu estou exemplificando. Eu nasci em setembro, só que estamos em junho. Se eu botasse a data, o que ia acontecer? Ele ia dizer o seguinte: você não completou. Vou revelar logo, deixa eu dizer logo a data, para vocês terem a noção correta.
Eu nasci em 1988, em março, no dia 12. Nesse caso aqui, eu não iria entrar nesse detalhe, né? Porque já passou o mês de março, ele ia dizer, realmente, você já completou 33 anos. Mas vamos dizer que se eu fosse realmente em setembro, fosse dia 12 de setembro, aí nesse caso ele ia ver, o mês atual é menor do que o mês da data de nascimento. E o dia atual é, na realidade, menor do que o dia da data de nascimento. Então tira, ele não completou o ano. Ele iria acusar que eu não teria 33, teria só 32. E eu coloquei um alerta que é para aparecer aquela janelinha na frente, né? Mostrando o nome de quem digitou e dizendo quantos anos você tem. Vamos testar aqui bem simples, testar logo, aí eu passo para vocês o código. Até então, alguma dúvida desse código? Alguém não entendeu? Qual é a lógica? Alguém não entendeu a lógica? Show de bola. A Carol acha que entendeu. Mas é simples, é só essa questão de capturar, no caso, a data de nascimento. Ele vai verificar se a data que você digitou é, no caso, menor do que a data de hoje. Ele só vai verificar se, por exemplo, como eu disse, vamos dizer que eu nasci em 12 de setembro de 88. A gente não chegou em setembro, então não quer dizer que eu completei ano ainda. Então ele vai dizer só que eu teria 32 anos. Se eu não fizesse isso aí, se eu não analisasse essa questão do dia atual e do mês atual, ele já ia dizer automaticamente que eu tenho 33. Porque ele só ia fazer o quê? Como é que ele vai calcular quantos anos eu tenho? Ele pega o ano atual e subtrai do ano que eu passei. Ok, Keila? Então vamos lá. Vamos seguir. Vou pegar o código. Eu vou passar esse código para vocês. Vocês vão pegar esse código e vão colocar onde? Vocês vão colocar aqui na parte do JavaScript. Aqui embaixo. O HTML fica em cima. Aqui fica embaixo. O JavaScript. Coloquei o JavaScript. Sim, deixa eu só tirar esse negócio do ano aqui, porque ele não reconhece não. Tá aqui o JavaScript. Mandar executar. Pergunto eu, será que vai funcionar? Vou botar aqui a minha data realmente, né? 1988, mês de março, cadê março? Engraçado, é. Sim, aí, que dia 12. Dia 12, pronto. Mandar calcular a idade. Eita, deu erro. Mas rapaz, Gustavo, tu tá ensinando um negócio errado pra gente. Não, pessoal, calma, calma. Não vamos criticar o rapaz. Não vamos dizer nada com o rapaz antes dele começar. Na realidade, pessoal, aqui por enquanto eu só tenho o quê? O HTML e o JavaScript. Eu ainda não tenho nada ligando o HTML ao JavaScript. Que aí é ao passo da nossa... É a segunda parte da nossa aula. Ligar o HTML ao JavaScript. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu fiz para o HTML, eu vou salvar aqui em texto, certo? Vou colocar em texto. E vocês copiem o código, certo? Vou colocar lá no WhatsApp. Quem não está, vou colocar como texto lá na sala de aula. Já coloquei no WhatsApp. Agora eu vou salvar aqui em modo texto. E eu vou salvar como... deixa eu tirar o ano, porque senão vai dar errado. Salvar como... TXT.
Eu vou colocar lá na sala, certo? Pronto, tá aí o script na sala de vocês, tá ok? Então baixem aí, copiem por favor lá no código na área referente ao JavaScript. Façam para mim, por favor, quem for fazendo me avisa. Por enquanto nada. Por enquanto nada, Daniel. Você ainda não ligou o HTML ao JavaScript. Não ligou ainda, então não vai acontecer nada. Vamos lá continuar a nossa aula então? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula para a gente fazer a ligação entre o JavaScript e o HTML. Partiu? Hashtag partiu? Então vamos lá, pessoal. A partir de agora a gente vai fazer o seguinte, né? É tentar ligar o HTML com o JavaScript para poder executar nossas funções, nossos comandos, nossos códigos todinho, tem que fazer uma comunicação entre eles. Então, ó, eu vou começar a apresentar para vocês os eventos. Então, eu tenho primeiro os eventos, eu tenho que ter ideia o quê? Que nos eventos eu vou pegar e capturar alguma coisa que está acontecendo ali na tela. Um clique, um passar do mouse, uma tecla pressionada, quando eu apertar determinado botão, e assim, a partir dessa ação eu conseguir fazer outra, que é no caso quem vai fazer é o nosso JavaScript. Então, primeiro, o que eu vou mostrar para vocês, na realidade, é o onClick, é esse aqui, o onClick. Na realidade, é o responsável pela interatividade entre a página e o usuário. Capturação de um mouse e o carregamento de uma página. Aí tem aqui, por exemplo, um onClick. O onClick, na hora que eu clicar em alguma coisa, ele vai executar algo. Aqui eu estou mandando ele fazer o quê? Ir lá no console do navegador, escrever isso na tela. O quê? IFPB. Estou pedindo que ele faça isso. Quando alguém clicar no parágrafo, que é o Pzinho aqui é do parágrafo, quando alguém clicar lá no parágrafo, ele vai escrever isso no console. Vamos começar o outro, o load. O load é disparado ao término do carregamento de um recurso. Ele está carregando alguma coisa, pode ser uma imagem, pode ser um bar, pode ser um áudio. Se ele estiver carregando, quando ele terminar ali, ele vai acionar alguma coisa. Aí aqui eu tenho algumas dicas. Olha, ele vai disparar o carregamento de um recurso,
O tratamento do atributo é feito pelo onload, então eu vou escrever lá, não é load no código, é onload. Aqui eu estou exemplo, sim, aí aqui alguns exemplos. Aqui eu estou dizendo que pode ser utilizado, não quer dizer que é só nisso, é só um exemplo. No body, no img, que no caso é de imagem, in script, no link, vou ter algum link lá, quando eu terminar de carregar aquele link lá, aconteça alguma coisa. Então aqui eu tenho um onload, eu estou pedindo que quando carregar o corpo da página, ele escreva lá no console IFPB. Resize, no caso, é disparado quando um redimensionamento de um elemento. Eu posso redimensionar, aumentar, diminuir. Quando eu fizer isso aí, ele vai ser executado. Nesse caso aqui, o evento ele é utilizado no atributo onResize. E nesse caso, ele pode dar eu estou dando alguns exemplos que ele pode ser utilizado no body, em alguma imagem no IMG, em algum formulário, text area pode ser utilizado. Então, eu coloquei isso aqui, onResize. Se porventura eu aumentar ou diminuir o tamanho do body, ele vai escrever lá no console IFPB. Tem um screw. O screw é bem simples, para quem não lembra do screw, é aquela barrinha que fica do lado, certo? Das páginas, aquelas barrinhas lá. Aquela barrinha lá, o screw, ele vai fazer o seguinte: assim que eu mexer na barra, o que vai acontecer? Aqui no nosso exemplo, escrevendo novamente IFPB no console. Então eu utilizo o que? O onScrew para poder ativar, o atributo é esse, onScrew. Aí aqui alguns exemplos, pode ser utilizado no body, section, div, text area. Onde tiver isso aqui eu posso utilizar. Aqui são alguns exemplos. Focus. Focus é quando você dá o foco em algum campo. Cliquei, apertei num objeto, modifiquei usando o teclado, full tab, e ele foi para aquele outro objeto. Aí eu estou dando foco naquele objeto. Então quando você der o foco, quando ele ganha, o objeto ganha o foco, o elemento ganha o foco, aí vai disparar o evento onFocus. Aí o onFocus você vai dizer o que ele vai fazer. Aí aqui eu dei alguns exemplos, como por exemplo o input. Quando alguém clicar, por exemplo, lá no... quando eu poderia colocar um evento para que quando alguém clicasse lá onde a gente tem na nossa página o nome, acontecesse algo, aparecesse uma janela dizendo digita agora seu nome. Poderia acontecer. Select, selecionar alguma coisa. Text area, digitar algum texto. Quando alguém clicar em alguma parte disso aí, ele vai lá e aí faz alguma ação. O change, no caso o change, ele faz o seguinte, quando ele perde o foco, certo? Após ter alterado, vamos dizer que eu digitei meu nome, dei um tab, ou se não cliquei lá no campo para digitar a data de nascimento. O input, né, na caixinha de texto inicialmente estava vazia. Eu modifiquei e botei meu nome aqui. Quando eu saio daqui e clico na parte de baixo para digitar minha data de nascimento, aí vai disparar o change. No caso, ele vai fazer o que? Saiu, perdeu o foco e modifiquei o input. O método em si, o atributo que ele vai utilizar é o onChange. Aí aqui eu dei um exemplo de input, select, text area que eu posso utilizar. Não confundir, certo? Não confundir com blue. O blue, na realidade, é quando ele perde o foco. Quando, por exemplo, você clicou lá para digitar o nome, não fez nada e foi digitar a data de nascimento. Saiu daqui e veio para cá. Sem digitar nada, sem alterar nada aqui. Para botar a data de nascimento. Aí quem é ativado é o blue. Não é o onChange. OnChange, no caso de change, do inglês vem de mudança. Então, se você mudou, ele vai ser acionado. Se você não mudou, ele usa o blue, que é ativado pelo atributo onBlue. Aí exemplos: input, select e text area. O select, que nesse caso é disparado quando o texto contido em um input ou text area é selecionado. Está lá a caixinha, eu selecionei, digitei meu nome e selecionei tudo. Quando eu selecionei, eu estou ativando o onSelect.
Submit. O submit é quando você vai entregar um formulário, certo? Quando eu envio um formulário, aí antes do envio do formulário ele é ativado. Aí a partir do onSubmit você diz o que ele vai executar. O reset é quando você tenta limpar o formulário, você vai limpar, vai reiniciar, vai zerar o formulário, ele é ativado, o onReset. E alguns eventos para o mouse. Aí eu trouxe 3 aí para vocês, o mouse down, o mouse up e o click. Aí no caso relacionado ao ato de clicar nos elementos, né? Definir pelo atributo onMouseDown, onMouseUp e onClick. Pode ser utilizado em parágrafo, div, table, img e aí vai. Para cada um, ó, eu posso definir o que ele vai executar e vai fazer no decorrer das ações. Mouse down quando você aperta, mouse up quando você solta, onClick quando você clica no objeto. Detalhe, a ordem de execução é essa daqui. Se você tiver definido os 3, ele vai executar primeiro o mouse down, depois o mouse up e por último o clique. Aí isso para quê? Para que você não corra, porque um clique é o quê? É você apertar e soltar o botão do mouse, o botão esquerdo, né? Apertar e soltar. Então, se para não correr esse risco aqui de confundir o mouse down com o mouse up, então ele obedece essa ordem de execução. Primeiro o mouse down, depois o mouse up, por último o clique. O DB click é o duplo clique. Alguém vai lá dar um duplo clique em algum objeto e ele vai executar alguma ação, certo? Aqui, peço perdão, é porque para fazer essa atividade eu não precisar estar redigitando todo o código, só mudava alguma coisa, peço perdão, que é DB. Eu modifico antes de postar, certo, pessoal? Não se preocupem não. DB. Pronto. Tem o mouse move, que é quando você vai movendo o mouse sobre uma área, bem simples, que hoje é bastante utilizado. Não sei se vocês, principalmente vocês meninas que gostam de olhar os detalhes das roupas quando vão comprar, né? E nós meninos quando vamos olhar alguma coisa bacana, como, ixi Maria, eu já ia falar computador, mas aí já está se perdendo, calma. É porque são muitos eventos mesmo. O mouse move é quando você passa o mouse em cima. Eu digo essa parte de compra porque vocês já prestaram bastante atenção que quando você passa o mouse em cima de um objeto, por exemplo, no site da Americanas, esses sites e-commerce, você passa em cima, ele amplia, dá o zoom. Então, quando ele dá esse zoom, quem está agindo nessa hora é o evento onMouseMove, através desse atributo aqui, onMouseMove. Passei o mouse por cima, ele detecta que eu estou movimentando em cima daquele objeto, daquele elemento. Aí ele executa alguma ação. No caso aí daquela parte é dá um zoom, certo? E o mouse over, disparado quando o conteúdo do mouse passa a estar sobre um determinado elemento. Eu não estou movendo, eu vou lá e botei o mouse em cima. Aí ele executa aquela ação. Tem o mouse quando ele é movido e tem o mouse quando ele é parado em cima. O que é parado, ou seja, quando você para em cima para ele executar alguma coisa, é o mouse over. O mouse out, que nesse caso é sair, quando deixa de estar sobre um determinado elemento. Estou aqui com o mouse em cima dessa parte, se eu tiro aqui, ele vai executar alguma ação. Para fechar, temos os eventos considerando o teclado. Nesse caso, o teclado eu trouxe aqui para vocês o key down, key press e o key up. Nesse caso aqui, key down quando eu aperto, certo? Key press, key down quando baixa a tecla, key press quando pressionado, key up quando solta. A execução segue essa ordem também. Então, se eu definir os 3 como está aqui, vocês percebam que nesse input eu defini os 3. Quando eu definir os 3, ele vai executar nessa ordem. O key down primeiro, depois o key press e por último o key up. São os 3. Ele executa nessa ordem aqui. Métodos
eu trouxe alguns métodos para vocês, mas vamos fazer o seguinte, próximo passo, antes da gente começar os métodos, eu vou partir para a segunda parte aí. Vamos lá. Sei que são muitos eventos, né? São muitos eventos que eu passei para vocês. Mas alguém aqui no final de tudo aqui decorou algum evento que eu poderia utilizar quando eu clicasse no botão e ele executasse nosso código JavaScript? Alguém? Estou à espera. Uma boa sugestão. O Thiago deu a sugestão do OnClick. Que ele disse que decorou não, mas entende como faz. Beleza. Para quem não lembrou, apesar de ser muita coisa falando, né? Mas a sugestão do Thiago é boa. É um OnClick mesmo. É boa mesmo para se fazer. Poderia ser o OnSubmit, já que eu estou tratando de um formulário. Mas o OnClick. Vamos ver como é que funciona isso, né? Vamos ver aqui como é que funciona. Eu creio que vocês tenham colocado isso aqui, né, na parte de vocês. São muitos eventos. Para cada caso, vai de acordo com o que a pessoa quer. Assim, na aula eu tenho que dar todos esses eventos para vocês. Quando vocês estão desenvolvendo, aí vocês vão escolhendo o que vocês querem, né? Vocês só revisar e ver o que querem. Então, aqui eu tenho um botão, né? Eu tenho um botão para fazer o clique, para calcular essa idade, né? Vamos executar aqui para aparecer a página novamente. Eu tenho um botão calcular idade. Nesse caso aqui, seguindo a sugestão do Thiago, OnClick. OnClick recebe. Tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer o que ele vai executar. Ele vai executar a função idade. Eu não passei a função para calcular a idade de vocês. Eu tenho a função idade. Eu tenho a função idade aqui. Então, teoricamente, o que vai acontecer quando eu clicar agora no botão calcular a idade? Ele vai calcular a idade, né? Vou mandar executar novamente. Ó, assim que eu modificar, eu tenho que mandar executar, porque senão ele não pega, né? Então, vamos lá. Vou digitar aqui meu nome. A data de nascimento, eu acho que você pode digitar. Pode. Ó, sim, uma advertência, pessoal. Uma advertência. Eu vou dar um exemplo. Eu vou mostrar aqui a mesma página sendo no Google Chrome, para vocês verem que é diferente. Observem como é que está, certo? Observem como é que está como é que está aqui o calendário de selecionar a data de nascimento. Ó, olhem como é que está. Olha no Chrome. Tá vendo que é diferente? Então, não se preocupem se vocês fizerem no Chrome, no Mozilla ou qualquer outro canto. Cada navegador implementa essas tags aqui do HTML de forma diferente, certo? Cada navegador implementa de uma forma diferente. Então, não se preocupem. O princípio é o mesmo, porém, só cada um implementa da sua forma. Tá certo? Não se preocupem com isso. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei minha data de nascimento, 12 de março de 1988. Vou calcular a idade. Apareceu aqui, ó, a janelinha dizendo: Gustavo, você tem 33 anos. Dou OK, pronto. Ele vai para redirecionamento porque aqui na realidade é um form. Ele tem que ir para algum canto, quando é formulário. Então, deu certo agora para vocês? Ficou show de bola? Testem aí o de vocês. Coloquem aí no botão OnClick e chame a função idade aí para calcular a idade de vocês. Olha, Daniel deu certo. Tem alguém aqui que ainda não fez aniversário? Alguém se acusa para a gente saber qual é a idade logo. Vocês ainda estão na fase boa. No máximo está com 18 anos. Eu acho, né? Ó, Lígia foi domingo. Parabéns, atrasado, você é Lígia. Parabéns.
Pronto, a Renata ainda vai fazer. Vamos ver se está certo. Renata, mal pergunto. Qual a sua data de nascimento? A data de nascimento é 9/8/2005. Poxa, você, não faço como eu, vocês são novos demais, eu sou velho demais já. Então vamos lá, calcular. Renato, você tem 15 anos. Renato. 2004. Deu certo também o de Tiago, ó. 15 anos, vai completar 16 no caso, né? De Tiago. Tiago, 11/8/2004. Calcular a idade. Tiago, você tem 16 anos. E no caso, realmente você tem, né? Só vai completar depois. Então, pessoal, viu que aí funcionou agora a ligação? Não deu certo? O que foi, Daniel? Vou tentar. Daniel. Daniel? Dia 8/7/2006. Você tem 14 anos, Daniel. Apareceu o quê? Colocar só um clique aqui no botão. Um clique e chama na função idade. Mandou executar aqui em cima novamente. Mandou executar aqui em cima novamente. Oxe, estranho. Vocês lembram de sempre ficarem executando, clicando em executar, viu? Para poder renovar aqui a página, viu? Clique em executar, não manda atualizar a página não, é clicar em executar para ele renovar a página. No caso teu, Carol, deu errado geral logo desde o início ou foi como o Daniel, testou uma outra idade e já deu errado? Colocou um clique, mandou executar aqui em cima novamente. Puxa, estranho. Mal pergunto, pode passar a idade? Ou a idade não, a data de nascimento? 21/2/2005. Vamos executar. Ó, Carol, você tem 16 anos. Você digitou ou selecionou? E vocês também podem selecionar. Você pode vir aqui, ó. Selecionar, passa o ano, a idade. Veja, se for alguma coisa que você apagou, olha direitinho se não apagou aqui perto do botão. Aí já fica errado, Daniel. Desse jeito fica errado. Você tem que colocar a aspa depois dos parênteses. Você bota um clique, recebe, idade, aí dentro dos parênteses. Ah, beleza, tranquilo.
Aham. Posso continuar, pessoal? Pronto, beleza, então. Vamos lá, ó. Por que eu antecipei isso? Porque vamos para cá. Vamos visualizar aqui algumas coisas. Principalmente na parte de métodos. Métodos é o seguinte. Métodos são formas de eu poder executar vamos dizer, esses eventos de cliques sem precisar fazer isso que a gente acabou de fazer. Ou seja, uma forma de eu utilizar os eventos, porém utilizando diretamente o JavaScript. Nada de envolver o HTML e JavaScript tudo junto. Por que assim? Porque na realidade, pessoal, quando você começa a misturar vamos dizer, as codificações, se você que fez é de boa, certo? Você que fez é de boa, você sabe onde é que está, o que está acontecendo, tudo tal. Porém, se seu código alguém for dar uma manutenção em seu código, ele vai ficar indo e vindo direto, olhando o que é JavaScript, o que é HTML e assim vai se confundindo. Então, a gente, para deixar o código mais enxuto, mais limpo, nós fazemos o seguinte: podemos utilizar o JavaScript de outra maneira. Podemos fazer esses eventos que sejam capturados simplesmente dentro do próprio código JavaScript. Por exemplo, ó, eu tenho o ADD Event Listener. Ele é o tratamento de evento programaticamente, quase não saía, programaticamente. O primeiro parâmetro é o nome do evento e o segundo parâmetro é a função que trata o evento. Olha aqui, eu tenho uma função que eu criei, né? Criei essa função aqui, função click, e vai escrever na tela apenas, no console apenas o nome click. Criei uma variável chamada elemento, e nesse elemento eu estou capturando quem? Eu estou capturando alguém que tem um ID conteúdo. Tem algum ID lá no HTML com conteúdo, eu capturo e jogo dentro de elemento. Agora vem o evento. Eu digo elemento.addEventListener e digo qual é o evento, aqueles eventos tudo que a gente viu, e digo qual é a função que vai tratar aquele evento. Que nesse caso eu estou dizendo função click. Então, sem mexer nada com HTML, eu fiz o tratamento do evento usando o addEventListener. O remove evento. Sim, tem um detalhe que eu vou mencionar aqui com vocês, pessoal. Tem uma forma também de fazer o seguinte: de vez eu fazer uma função fora a parte, aqui está chamando essa função, eu posso colocar essa função depois dessa vírgula aqui, ou seja, substituir todo esse código depois dessa vírgula aqui. Depois da vírgula que eu tenho clique, vírgula, eu posso jogar toda essa função aqui dentro, escrever esse código aqui dentro. Esse tipo de codificação a gente chama de função anônima. Aí é função anônima, ou seja, é uma função que na realidade teoricamente não teria nome. Por que eu vou mencionar isso? Porque é o seguinte: o próximo método é o remove event listener. Eu quero remover um evento. Posso fazer dessa maneira, ó. Tem uma função aqui. Aí faço o seguinte, ó, documento, pego o elemento, né? Pego o elemento, adiciono o evento, adiciono esse evento. E eu mesmo vou lá e removo esse evento, certo? Vou lá mesmo e removo o evento. Detalhe, pessoal. Ele não pode ser utilizado nas funções anônimas.
Ou seja, se eu criar a função dentro do próprio add event listener, como eu mostrei para vocês, a ideia era essa, colocar aqui dentro mesmo o código, eu não posso usar o remove. Vamos ver as propriedades do DOM, né? Do objeto DOM. As propriedades, definição do tratamento programaticamente. Nesse caso aqui é bem simples. Eu pego o quê? Eu capturo o elemento, capturei, vamos ver, qualquer coisa que tenha ID conteúdo. ID igual elemento.onClick. Eu não estou escrevendo lá no HTML, eu estou escrevendo aqui no JavaScript. Eu digo que quando alguém clicar ou executar o evento onClick, ele executa esta função aqui. É a mesma ideia daquele add event listener. A diferença é que, nesse caso aqui, eu estou já atribuindo o evento onClick diretamente. Para isso, agora nós iremos praticar de outra forma, certo? Nós iremos praticar nosso código de outra forma. Como? Eu mostrei dessa forma, que é botando um atributo dentro do HTML. Botando um atributo dentro do HTML aqui. Podemos fazer o seguinte, ó. Apaga aqui em cima. Aí vemos aqui para o JavaScript aqui embaixo. Vemos aqui para o JavaScript aqui. Vou fazer o seguinte, para a gente ter uma noção. Primeiro, ID, vou identificar esse meu botão. ID, vou chamar ele de calcular, certo? Eu botei a ID para ele chamar de calcular. Vou fazer o seguinte, eu vou capturar, posso tentar capturar, né? Posso tentar capturar e depois usar a forma que eu quiser para adicionar esse evento. Vou fazer assim, vou chamar botão, recebe document.get element by ID. Lá ele está como, deixa eu ver como, cadê como? Calcular. Pronto. Vai aqui, calcular, fechei. Pronto. Capturei o botão. Posso fazer como eu mostrei aqui com vocês, ó. Tem duas formas de fazer. Posso usar o onClick dessa maneira, chamar o elemento e dizer onClick, ou posso fazer dessa primeira maneira, botar um add event listener. Fica a critério de vocês. Eu vou usar o add event listener. Vou fazer assim. Botão add event listener. Dentro dele eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que dizer qual é o evento, que no caso é o clique, que é o do clique do botão, do mouse, e eu tenho que dizer depois qual é a função que vai fazer a execução aqui. No caso é quem? Idade. Nesse caso aqui, eu estou tratando o evento aqui do botão sem misturar o JavaScript e o HTML. Vamos mandar executar, ver se vai funcionar. Gustavo, 12 de março de 1988. Calcular. Funcionou do mesmo jeito, ó. Gustavo, você tem 33 anos. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão lá no código de vocês, apaga o onClick aqui no HTML, bota só um ID para esse botão. Aqui eu chamei de calcular. E embaixo, lá no finalzinho do JavaScript, vocês vão fazer a variável botão recebendo pela ID calcular. O botão, ele vai receber tudo do botão aqui. E vai adicionar o evento ao botão com o add event listener. Aí, para tratar aqui evento, o evento do clique e mandando executar a função que a gente já tem, que é a função idade. Façam para mim, por favor, esses 3 códigos aí simples e rápido. Tá no celular, Lucas?
acho que dá para editar pelo menos o ID de calcular. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo também esses códigos aqui, aí vocês copiam, certo? Quem puder copiar, então já facilita também. Vamos para cá. Vou colocar aqui, pronto. Tá no grupo lá, se quiser copiar, facilita. Então, Lígia deu certo. É só editar aqui. Se for para editar, é só para vocês editarem aqui. Botar o ID calcular. Apaga o one click e bota ID calcular. E copia lá embaixo no JavaScript. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Mas pelo menos você está entendendo a lógica, certo? Ok? Isso aí. Pronto. Quando você tiver a oportunidade de ir com calma e mexendo e tal, aí você tenta. No celular ou depois se tiver acesso a um computador, você tenta no computador, não tem problema. Vou deixar disponível isso para vocês. Oi, Daniel. É apenas adicionar esse código que está embaixo e retirar o Você só vai adicionar isso aqui no final do JavaScript e aqui no botão apaga um clique e digita só ID recebe calcular. Deu certo? Não, substituiu aqui o ID por calcular. E aqui embaixo depois... Pode falar. Pegou? Pronto, show de bola. Mais alguém? Podemos seguir para a reta final da nossa aula? Vamos lá então, pessoal, para a nossa reta final. Vamos agora falar a parte final, que é a parte de, no caso, saída de dados, que eu vou mostrar a vocês o Web Story, né? Fechar essa nossa aula com o Web Story, que é a parte de armazenamento. Assim, o Web Story, você irá armazenar as informações de duas maneiras. Uma, você pode armazenar localmente, ou seja, vai ficar armazenado na área do seu navegador, ou se não, através de sessions, que são sessões. Qual é a diferença? Quando você armazena localmente, a informação fica armazenada lá no navegador. Então fica lá, independente se você fechar, abrir, criar uma nova aba, o que for, fica lá. Quando é session, ou seja, uma nova sessão, aí tem um problema, que é o quê? Enquanto você está com essa janela aqui aberta, com essa aba aberta, ele fica armazenando. A partir do momento que eu fechei,
Perdeu. Fechei a aba, perdeu aquela informação que eu estava armazenando. Então, vai a critério e vai a necessidade de cada software, cada programa e cada função que você queira fazer. A diferença fica claro nisso daí. Local Story, você vai deixar ele dentro do navegador em si, lá na região temporária do navegador. E no caso Session Story, você vai ter o quê? Vai estar armazenando uma seção, que a seção quer dizer uma aba aberta. A partir do momento que você fecha, perde aquilo ali que você está armazenando. Vamos lá. O armazenamento de dados você vai conseguir através do método setItem, que aí você vai inserir no Web Story, né? Aí pode ser, aí a questão só vai, como eu disse a vocês. Se você bota local Story, fica na parte temporária do navegador. Se você coloca Session Story, fica enquanto o navegador está aberto. Depois que você fecha, perde. Então aqui o exemplo, ó, setItem. Eu criei um usuário, uma variável usuário, que é essa daqui. E nesse caso aqui, vamos dizer, o valor que ela vai receber, que nesse caso aqui é o nome dessa pessoa. O recuperando é, vamos dizer, eu armazenei e quero utilizar em outro canto. Eu quero utilizar em outro canto, nesse caso aqui, eu vou usar o método getItem. Que aí vai, como eu disse a vocês, agora tem que prestar bastante atenção. Se você vai salvar no Session Story, lembre que está sempre puxando pelo Session Story. Se você vai utilizar o Local Story, lembre que sempre está utilizando o Local Story, certo? E ele utiliza o Camel Case, certo? Ou seja, a primeira palavra em minúsculo a partir da primeira letra maiúscula. Então aqui, por exemplo, eu estou tentando recuperar aquilo que eu tinha guardado em usuário. getItem. Chamei o usuário, provavelmente ele vai botar aqui no usuário o nome de Rafael. Aqui remover, eu posso apagar. Para remover é bem mais simples, é remover item. Vou só dizer qual é o item, que nesse caso aqui é a variável usuário. Ele vai lá e apaga. Para fechar nossa aula, seria a questão de vocês implementarem a critério aí. Poderia botar o seguinte. A gente pode colocar a idade, né? Aqui para armazenar, né? Vou botar aqui Session. Session Story. Session Story, só para vocês visualizarem, né? Session Story. Vou colocar aqui uma idade. E vou colocar que é quantos anos. Quantos anos. Porque ele vai armazenar. Pronto, coloquei isso. Ele vai fazer o quê? Quando calcular a idade, vai armazenar na seção, no caso, a idade. Vamos executar novamente. Está executando. Está aqui meu nome, Gustavo. 12 de março de 1988. Calcular a idade. Pronto, beleza. Calculou minha idade. Vocês poderiam estar me perguntando. E aí, foi para onde? Deixa eu ver se no Mozilla eu consigo. No Chrome, ou no Chrome eu consigo, agora no Mozilla já rodei para aprender onde é que ele armazena as informações. No Mozilla é ruim que essa mulher para ver. Deixa eu ver se eu consigo. Então no outro não implementei. Deixa eu só colocar isso aqui no outro bem ligeirinho só para a gente ver como é que vai fazer no Chrome. No Chrome é bem mais fácil. Mas eles atualizaram muita coisa ultimamente. Deixa eu ver se está com um clique. Está com um clique. Run. E também vamos ver se ele permite aqui, porque no caso... permite eu visualizar. Vamos lá. Gustavo. 12 de março de 1978, calcular a idade. Calculou, beleza, vamos ver se ele aparece aqui. Você vai vir aqui, cookies, armazenamento de sessão,
armazenamento local. Não teve como eu mostrar para vocês, pelo fato de ele não mostra, eu acho que é porque eu estou usando essa ferramenta, mas quando você faz seu próprio site, ele vai permitir isso. Mas vocês podem perceber, ó, que ele já tem, no próprio site dele já tem implementado, ó, o armazenamento local e o armazenamento de seção. Inspecionar, não sei porque na realidade assim, Daniel, quando você manda inspecionar o código, você vai ver o código aqui, certo? Vai ver esse código aqui, ou seja, o que a gente está digitando aqui no código. A gente não está, na realidade, a gente não está digitando aqui o código em si. A gente está armazenando temporariamente numa seção. Não tem como visualizar essa parte da seção. Porque se fosse assim, vou dar um exemplo bem simples. Se fosse assim, era bem fácil a gente pular, por exemplo, o banco. E aí você inspecionar. Porque toda vez que você loga no site dos bancos, ele cria uma seção para você. Então você poderia fazer isso. Ou se não, outra coisa. Um vírus poderia ser criado e capturando tudo que tivesse na seção do navegador aberto. Aí seria uma falha do sistema de banco. Então seria mais ou menos nesse estilo essa falha. Mas ele vai armazenar lá. Para fechar nossa aula mesmo, eu não lembro quem me pediu essa curiosidade. Assim que eu fechar, ele perde as configurações, perde tudo que eu armazenei. Para fechar nossa aula, teve uma pessoa, não lembro quem foi, me perguntou a questão de como seria para hospedagem de site. A hospedagem de site, pessoal, é bem simples. Você vai alocar, vai comprar uma hospedagem em algum provedor desse, GoDaddy, UOL, e aí vai. Você vai comprar, né? Nesse caso, quando você compra, ele armazena um espaço lá do servidor para eles. Eu vou mostrar aqui localmente como é que seria. Localmente, aqui o servidor lá seria mais ou menos isso aqui. Você teria acesso a essa pasta aqui, www, que é uma pasta onde você vai colocar os seus projetos, o seu site em si. Aqui, por exemplo, para o curso de vocês, eu criei uma pasta de projeto chamada FIC. E joguei aqui, no caso da gente, a aula 3, essa aula que nós temos. E coloquei os códigos aqui, ó. Percebam, eu tenho um código HTML que eu coloquei, que eu mostrei para vocês. A pasta para armazenar certo. Na realidade é o seguinte, veja aí, ó, quando você aloca lá um servidor na web para hospedar seu site, eles vão dar acesso a vocês uma pasta que é a pasta que fica disponível na internet. Essa pasta aqui, por exemplo, no meu computador localmente, que isso aqui é uma aplicação local, certo? Não a hospedagem, que eu não tenho. Eles vão dar acesso a essa pasta aqui. Tudo que você coloca aqui nessa pasta, alguém consegue acessar digitando o endereço do seu site. Nesse caso aqui, eu criei uma pasta chamada FIC. Dentro dessa pasta FIC, ela vai ficar disponível na internet. Só que aí eu ainda criei outra pasta, fica a critério. Eu criei uma hierarquia. Eu coloquei a pasta FIC, aula 3, para que ficasse bem separado o conteúdo. Aí eu botei aula 3 e dentro de aula 3 eu coloquei os códigos, onde eu coloquei o HTML, coloquei o CSS que eu estou utilizando e coloquei aqui dentro dessa outra pasta o JavaScript que eu estou utilizando. Então, quando alguém, porventura, digitar lá o endereço do seu site, que no caso seria isso aqui, vamos dizer www, alguma coisa lá, que o provedor vai, no caso, o provedor lá vai disponibilizar para você, né? O site que hospeda, né? Vai disponibilizar para você. Como o meu é no meu computador instalado, ele cria esse endereço para mim. Aí eu tenho que colocar a estrutura que eu criei. Eu criei, ó, FIC, aula 3 e aquela página home.html. Criei aqui. Agora eu não vou mentir, não lembro se o código, o escrito está de acordo com o nosso exemplo da sala de aula. Mas vamos lá. Vamos testar. Pronto. Quando alguém digitasse esse endereço, ia acessar a sua pasta. Aí aqui o mesmo procedimento. Colocar o nome, data de nascimento e calcular. O meu não está com o código completo não.
Mas a hospedagem é dessa maneira. Você vai colocar dentro de uma pasta lá, que eles vão liberar, que provavelmente é a www, que fica disponível na internet. E aí você solta. Ou você solta os arquivos diretamente, como tem aqui ó, no meu computador, ou cria uma estrutura de pasta, que é essa aqui que eu criei, né? Do curso FIC, aula 3 e aqui os códigos. É dessa mesma maneira. A única diferença é que aqui é local e lá vai ser pela internet. Tudo pela internet. Tá certo? Então, pessoal, para fechar, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Porque no final das contas, não teve bolo presencialmente, mas teve virtual. Então, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado pela paciência. Espero que um pouco... Essa última parte é só uma curiosidade, Carol, que era como hospedar um site na internet. É mais ou menos isso aí. Eu só tenho a agradecer a vocês, a paciência, certo? Renato, fica a critério, se quiser, tiver na dúvida aí de se vai ter ponto suficiente ou não, se fez todos os exercícios, então tá despreocupado, deixa essa atividade extra de lado, certo? Essa é a última aula, Lígia. A semana que vem vocês vão ter a semana todinha para terminar todas as atividades para poder a gente fechar e dar a nota de vocês. Viu, Lígia? Certo, eu não vi, foi mal. Desculpa aí, Carol. Passou rápido e assim, a questão de a gente tentar fazer a forma mais prática é que dá para passar rápido mesmo. Então, pessoal, só tenho a agradecer, certo? Por tudo. Vão desculpando aí os trancos e barrancos, as correrias que a gente tem que ter para poder cumprir esse cronograma aí em 2 aulas na semana. Os meninos ajudam bastante, o pessoal aí, os monitores, ajudam a gente bastante, porque a gente tem um curso de vocês e as outras disciplinas nós ministramos no curso normal lá do IF. Então, jogos é interessante. A gente poderia ter um palco para jogos. O difícil não é tão difícil. Existem algumas ferramentas que já implementam, mas a gente poderia ter um tópico para isso. O certificado, eu vou começar com Kátia, porque assim, na realidade, pessoal, o certificado fica a cargo do IF. Aí Kátia provavelmente irá comunicar, agora eu peço 1000 perdões, esqueci o nome do professor de vocês, que é o nosso parceiro. Eu esqueci, eu só me lembro que ele, se não me engano, ele é de matemática. Júnior, pronto, exato. Pronto, o Júnior vai ser comunicado, aí qualquer coisa vocês fiquem perguntando a ele e tal, ou vai ficar lá o grupo ativo. O grupo vai ficar lá ativo, vocês perguntam por lá, que lá eu já coloquei até a Alexandra, que faz parte também dessa parte de controle acadêmico. Ela vai saber dizer bem direitinho a data, porque assim, vocês são alunos temporários do IF. Então eu ainda vou preencher as notas de vocês lá no SWAP, aí vocês vão ver se passaram tal, e assim vocês vão ter noção aí de quando concluiu tudo, certo? E tem gente de São Vicente aqui? Mas é a mesma coisa, não se preocupem, viu? Não se preocupem, é a mesma coisa para todo mundo, porque vocês receberam as matrículas de vocês, não receberam? Para acessar o SWAP. Pronto, vocês podem acessar o SWAP e lá acompanhar. Quando o professor terminar de botar as notas, ele vai aparecer lá que foi entregue as atividades de vocês e as notas já vão saindo. Não recebeu, Lígia? Para mim, todos SWAP. O acesso do SWAP é swap.ifpb.edu.br. É só digitar isso aqui no navegador que acessa lá. Eles mandaram tudo por e-mail, como o Carol está dizendo, Lígia. Eles mandaram por e-mail lá a matrícula e a senha. E a forma de como você gerar a sua senha para acessar o SWAP.
Dê uma olhadinha lá. Qualquer coisa, você comunica lá no grupo que... Sim, no seu e-mail que está aí cadastrado para acessar o curso. Que aí tem Alexandre lá para resolver a situação. Tá ok? Dê uma olhadinha, pessoal, lá. Porque aí, assim, vocês teoricamente estão como alunos temporários do IF. Enquanto o curso FIC estiver ativo, vocês são alunos do IF também. Quando a gente concluir, aí termina o vínculo de vocês, aí só quando vocês entrarem, Deus quiser, como alunos do subsequente em informática. Mais alguma dúvida, alguma coisa que alguém perguntou e eu não vi? Teremos que... Daniel, essa parte se vocês vão ter que assinar o certificado de vocês, aí eu já não vou saber.